A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para ministrar a EBD, a Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Felipe, estou aqui com a irmã Esther. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui para compartilhar essa aula e será de grande valor não só para a nossa vida, mas para todos aqueles que estiverem assistindo essa aula. Glória a Deus. E o tema da lição de hoje é a lição de número, o número da lição, né? A lição de número 3, e o tema o Pai enviou o Filho. E antes, nós vamos iniciar com uma oração para que Deus venha nos usar aqui nessa noite para a gente aprender juntos um pouco mais da palavra do Senhor. Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, Senhor, com essa oportunidade de poder ministrar, Senhor, de poder ensinar, Senhor, também aprender muito através dessas lições da Escola Bíblica Dominical. Eu peço a Ti, Senhor, que Tu venha nos usar como um canal de bênção para que a palavra, Senhor, venha a ser pregada, Senhor, venha a ser ensinada e que o Senhor venha alcançar muitas almas, Senhor, através dessa lição, em nome de Jesus. Amém. E já aproveitando, quero pedir para você se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, seja um missionário da internet. Através de um clique você pode evangelizar alguém e o nome do Senhor pode ser glorificado. Amém? Então o tema da nossa lição é o Pai enviou o Filho. Eu vou ler texto áureo aqui e também a verdade prática. Texto áureo vai dizer assim, está lá em 1 João capítulo 4, versículo de número 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. A verdade prática vai dizer: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. A leitura bíblica em classe ela vai se encontrar em João capítulo 3, versículo 16 e 17, 1 João capítulo 4, 9 e 10 e Gálatas capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Então, para a gente ganhar um pouco de tempo, a gente já vai aqui falar de quais são os pontos que nós vamos estar falando hoje. Vai ser falado sobre o envio do Filho e o amor do Pai, o primeiro tópico. O segundo tópico vai falar sobre o Filho e a plenitude dos tempos. E o terceiro tópico vai falar sobre a Trindade no plano da salvação. Então, a introdução eu vou estar lendo e logo em seguida a Esther já vai estar comentando o primeiro ponto, que é o envio do Filho e o amor do Pai, tá bom? E assim a gente vai aprendendo um pouco mais. A introdução vai dizer assim: no plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. Esta verdade, revelada nas Escrituras, manifesta o amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Nessa lição, veremos como o envio do Filho diante de Deus, a segunda pessoa da Trindade, revela em profundidade a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Então, meus irmãos, nós vamos começar com o primeiro ponto, né, que é o envio do Filho e o amor do Pai. Nós não vamos estar lendo cada tópico, mas eu vou tirar pontos importantes dos subtópicos. E aí, o primeiro subtópico, ele vai dizer ali sobre o amor incondicional do Pai. E aí, olhando para esse ponto aqui, uma coisa que me chama a atenção nesse subtópico é que o autor da lição, ele vai ser bem específico quando ele diz que a maior demonstração do amor de Deus ao mundo foi Deus ter dado o seu Filho unigênito, né, ou seja, Jesus. E João vai dizer 3:17, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O interessante quando a gente vai falar sobre o amor de Deus, não há palavras e nem como a gente possa expressar esse sentimento, né? É incapaz de mensurar a questão do amor de Deus. O interessante é que quando a gente pensa no amor de Deus, a gente tem o hábito de comparar com o nosso amor. O nosso amor, ele é limitado, né? E sempre vai pela uma base de uma troca. Então, no exemplo, no meu relacionamento com o Felipe,
teve que ter uma construção deste amor, diferente de Deus, né? O amor de Deus, ele é diferente, ele não é apenas um dos atributos de Deus, né? Mas ele é a própria essência de Deus. Quando a gente fala dos atributos de Deus, a gente sabe que Deus tem os seus atributos comunicáveis e os seus atributos incomunicáveis, né? Os atributos comunicáveis de Deus é o amor, é a bondade, é a misericórdia, é a graça. E a gente sabe que os atributos incomunicáveis de Deus estão a onisciência, onipotência, onipresença, a eternidade, a autoexistência, a soberania. Então, quando nós falamos, né, sobre a essência de Deus, que é o amor, o que nós estamos afirmando? Que o amor de Deus não é apenas algo que Deus faz, ou seja, amar, mas é uma essência do próprio Deus, né? Não é apenas uma característica dentre outras, é a própria essência de Deus. Então, Deus não possui o amor como um atributo isolado apenas. Não, ele age como ele age porque ele é amor. Ele é o próprio amor. Então, Deus, ele não vai amar, Deus não ama porque ele precisa, ou porque ele recebe algo em troca, né? Em troca. Nós amamos porque nós recebemos algo em troca. Então, é recíproco. Alguém nos ama, nós amamos, e é fato, quando a gente não se sente amado, a gente começa meio que repelir aquela pessoa, vai morrendo o amor. Deus é diferente. Então, Deus ama porque amar faz parte da natureza do próprio Deus. João diz, Deus é amor. Então, é interessante nós sabermos disso, que mesmo antes da criação dos corpos celestes, quando a gente fala dos anjos, né, das galáxias, da terra, do homem, e até mesmo antes do pecado existir, o amor de Deus, ele já existia. Por quê? Porque o amor, ele procede da eternidade e procede do próprio Deus. E aí é muito interessante que o amor de Deus, ele é tão pleno, o amor de Deus, ele é tão absoluto que ele não está condicionado a nada, diferente de nós. Para nós amar, tem que estar sobre alguma condição, ou de uma troca, né? Ou de algo que nos dê. Deus é diferente. O amor de Deus, ele é tão pleno, tão absoluto, que o amor de Deus, ele não está condicionado a nada. E o amor de Deus, ele não é manipulado, né? Então, ele não depende de circunstâncias. O nosso amor depende de circunstâncias, mas o amor de Deus não, ele não depende. E depende se você ama a Deus ou não, ele te ama. E depende se você serve a ele ou não, ele te ama. Então, o amor de Deus, além de não depender de circunstância, o amor de Deus, ele não oscila conforme a situação. Então, é difícil as pessoas, às vezes, entender sobre esse amor de Deus, né? A ponto de Deus dizer que amor de tal maneira, esse tal, né? É uma coisa que não é compreensível, que não cabe na razão humana de entender a profundidade desse amor. E o amor de Deus, assim, a prova do amor de Deus, dele ser pleno, dele ser absoluto, é que Deus não enviou o seu Filho pelo mérito humano. Não foi pelos nossos méritos, mas por amor a nós. Mesmo nós sendo ainda pecadores, mesmo que ainda a gente muitos rejeitando o amor de Deus, mesmo que ainda esse pecado não tinha sido feito parte da natureza, Deus já amava. E quando a gente para observar, então, nós não éramos merecedores desse amor. Nós não éramos merecedores dessa graça, dessa misericórdia, dessa bondade. Nós não estávamos arrependidos. A prova disso, olha para a igreja. Olha para a humanidade.
e ver se há o arrependimento por parte da humanidade. Se partisse de nós o arrependimento, a igreja estava lotada, né? As igrejas, elas estavam lotadas. A multidão corria até Jesus. No sentido que eu estou falando agora, né? Se partisse de nós esse arrependimento. E nós não estávamos buscando a Deus, porque quem vai até o pecador é o próprio Espírito Santo. E nós vamos ver isso depois, no decorrer da lição, que é o Espírito Santo de Deus que vai fazer essa função de convencer o homem do pecado. Olha, nós não éramos merecedores, nós não estávamos arrependidos, nós não estávamos buscando a Deus, mas mesmo assim Ele nos amou. Ele amou e continua amando, a ponto de entregar o próprio Filho por morrer por nós, por morrer por você, por morrer por mim. Veja que amor sublime, que amor pleno, que amor tão profundo que não faz acepção de pessoas. Esse amor que é pleno, que é sublime, ele não faz acepção de pessoas. Ele não olha para a classe social, ele não olha para a etnia, ele não olha para a religião. E aí, nós precisamos entender que Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado, né? Quando eu falo que Deus não faz acepção de pessoas, quando eu falo que Deus não faz acepção de classe social, de etnia ou de religião, eu não estou dizendo, não estou aqui afirmando que Deus então está em qualquer lugar e Deus faz parte de qualquer coisa. Não, não estou falando isso. Eu estou dizendo que quando Deus olha para o ser humano, ele olha para o pecador. Agora, Deus não é conivente com a prática do pecado, com a prática que aquela pessoa tem. Então, Deus, quando olha para mim, para você, ele olha com amor, ele olha com graça, ele olha com misericórdia. E esse amor pleno e sublime, ele alcança todos sem distinção. A gente tem o hábito, às vezes, de fazer distinção, né? Olha para a pessoa, olha para aquele pecador, às vezes olha para aquela pessoa que está lá no mundo das drogas, da prostituição, de uma vida tão pecaminosa e com o nosso olhar tão limitado, né? Com o nosso olhar humano, a gente não consegue ver o amor de Deus sobre aquela vida. Então, Deus alcança todos. A salvação é para todos, mas a manifestação deste amor é diferente. A salvação é para todos, mas a manifestação deste amor é na vida daqueles que recebem Cristo Jesus pela fé, reconhecendo Ele como seu Senhor e como seu Salvador. Então, Deus não faz distinção de pessoas, mas a manifestação do amor de Deus está para aqueles que recebem Jesus pela fé. Como? Perdoando, limpando, reconciliando e não só isso, nos tornando filhos dele. Que amor sublime, que amor maravilhoso. E aí, como ressalta o escritor da lição, né? O amor de Deus, ele é incondicional. Por quê? Porque não depende do que nós vamos fazer. Não depende do quanto eu faço para Deus. Eu posso fazer muito para Deus. Sempre temos que ter isso em mente. Não é o quanto de mim para Deus, é o quanto de Deus para mim. Independe do que eu faça, independe do que eu seja. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele é plenamente gracioso. Por quê? Porque ele alcança aqueles que não mereciam. Ele alcançou a todo, mesmo nós não merecendo, ele nos alcançou. E ele é sacrificial, né? Por que que ele é sacrificial? Porque Deus entregou o seu próprio Filho por nós. E absoluto, porque o amor de Deus não falha.
o amor de Deus não muda e ele não está limitado à circunstância. Então, às vezes a pessoa passa por problemas, às vezes a pessoa se sente triste e ela acha que Deus não ama mais ela. Por quê? Porque o olhar dela é pela circunstância que está à volta dela. E o Deus é diferente. Deus não olha para a circunstância, ele olha para você como filho. E como pai, ele sabe das tuas limitações. E como pai, ele sabe quando você precisa de ajuda, quando você está forte, quando você está fraco, porque ele te conhece. Nós conhecemos o básico, nós conhecemos o exterior, mas Deus nos conhece profundamente. E aí no ponto 2, né, nós vamos já para o ponto 2, sobre a iniciativa soberana de Deus. E aí o escritor vai falar algo bem importante nesse tópico aqui, que ainda antes da fundação do mundo, o Filho já estava destinado para a nossa salvação. Então, Deus que tomou a iniciativa de enviar o Salvador, cumprindo o quê? O propósito da redenção. E a iniciativa da salvação não parte do ser humano, mas de Deus. Então, às vezes nós olhamos assim, eu que fui para a igreja. Não, foi o Espírito de Deus que trabalhou na tua vida, te convenceu do teu pecado, para que você entregasse a tua vida para Jesus. Então, a salvação partiu, o plano da redenção, o plano da salvação partiu do próprio Deus, né? E o plano dessa salvação não foi um improviso. Deus olhou assim, o homem pecou e agora? O que a gente faz? Que caminho que a gente toma? O que nós vamos fazer? Foi pego de surpresa, não? Deus foi pego de surpresa e agora o que a gente vai fazer? Nós não temos nada, vamos achar um jeito. Não. Não teve isso para Deus. Deus não foi pego de surpresa sobre a queda do homem. Havia já um propósito eterno. Havia já esse propósito da redenção, da salvação, já havia sido pensado, já havia sido planejado e já havia sido determinado por Deus para ser plenamente realizado em Cristo Jesus. Então, não foi pego de surpresa a queda do homem. Certo? O plano da salvação não foi um escape de Deus, um segundo plano, não. Antes mesmo de toda a criação do universo, de tudo, Deus já havia, a Trindade já havia determinado, planejado e concretizado na eternidade o plano da salvação, o plano da redenção. E ela vai se manifestar isso em Cristo Jesus, né? E quando a gente vê o plano da redenção, a gente vai ver um atributo de Deus incomunicável, que é a onisciência de Deus. O que demonstra isso? Que Deus, ele não agiu por obrigação. Então Deus olhou assim e disse, não tem outra coisa que fazer. Eu criei o homem, determinei, dei limite a ele e ele pecou, errou e agora? Então sou obrigado a fazer isso? Não. Deus não foi obrigado. Também não houve uma pressão no céu em que os anjos disseram, e agora, Deus? A tua criação caiu, a tua criação errou e agora o que? Não houve nada disso. Nem foi pelo merecimento humano, no sentido que Deus olhou e viu bondade em nós, pelo contrário. Deus viu pecado, Deus viu falha, mas Deus olhou com amor, Deus olhou com graça, Deus olhou com misericórdia. E a gente vai ver isso na palavra de Deus, quando nós olhamos lá em Efésios, no capítulo 1, no 4, no versículo 4 e 5, que diz, porque Deus nos escolheu nele, foi Deus que nos escolheu. Não é eu que escolhi, é Deus que me escolheu, porque Deus nos escolheu nele antes, olha, Paulo está sendo bem, antes da criação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho. Que amor maravilhoso é esse de Deus, que ele não só nos escolheu, mas ele nos adotou
para sermos filhos por meio de quem? De Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Olhando lá para Romanos 5:8 vai dizer: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu em meu favor, em teu favor, quando ainda nós éramos pecadores. Tito 3, 4, 5 diz: mas quando, da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos, não foi por causa dos meus feitos, não foi por causa da minha bondade, de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou para nos lavar, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. E não, então, foi por causa de você, né? Foi por causa do seu amor, foi por causa do amor e da bondade de Deus. E aí, depois o Felipe vai acrescentar alguns pontos ali, se ele desejar. E aí, para o último ponto, né? O envio do Filho e da Trindade. Então, Jesus, ele não veio ao mundo por acaso. Então, nós temos que entender isso, que Jesus não veio ao mundo por acaso. E as pessoas, às vezes, não entendem a morte de Cristo, né? Não entendem esse plano. As pessoas dizem, eu creio em Jesus, mas não entendem o plano da salvação. Não entendem o porquê que Cristo desceu, porquê que Cristo se despiu da sua glória por mim e por você. Porquê que ele padeceu, né, na cruz, passou pelos sofrimentos, perseguições por mim e por você. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que Cristo, ele não veio por acaso, né? E nem por iniciativa própria. Não, peraí, então, Esther, se Cristo não veio pela iniciativa própria, ele veio obrigado? Não, eu não estou dizendo isso. Quando eu falo que Cristo não veio por iniciativa própria, eu estou dizendo assim, ó, que diante da queda do homem, Cristo não chegou para Deus e disse, não, peraí, eu vou resolver isso daqui, eu vou descer, eu vou salvar o homem. Não, ele não fez isso. Havia já, né, um propósito, havia um planejamento, havia já tudo concretizado, então ele não toma a iniciativa própria. Ele foi enviado pelo Pai, como parte do plano da eterna salvação. E aí a gente vai ver lá em João 6:38, que diz, pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quem que está falando? O próprio Cristo. Ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai. Nós pensarmos assim, diante da grandeza do próprio Deus, de tudo aquilo, o Senhor sabia o que ele ia sofrer. O Senhor sabia o quanto que ele ia padecer, o quanto seria doloroso, mas por obediência ao Pai, ele despiu-se da sua glória e desceu por nós. Então, o envio de Jesus, ele não pode ser entendido como uma ordem fria de Deus. Um pai carrasco que obrigou, que mandou o filho descer. Não, olha aqui, ó, não tem outro objetivo, você vai descer, você vai morrer. Não. Houve um acordo no céu, né? Não foi uma imposição do próprio Deus, mas foi um ato de amor. Então, nesse ato de amor, Deus ofereceu o que tinha de mais precioso. Deus deu o seu Filho unigênito. Gente, como a gente às vezes para olhar esse amor de Deus tão bom, tão maravilhoso, tão pleno. E quanto que nós somos ingratos muitas vezes, né? E quanto que nós, a gente traz o evangelho de uma forma tão simplória, tão insignificante. Porque é só você pensar, pai, mãe, você dar o seu filho por alguém que você nunca viu. Claro que Deus nos viu
Deus, na sua onisciência, né, na sua onipotência, na sua onipresença, já sabia quem éramos. Mas eu estou trazendo de uma forma simples. Você dá alguém. É como se você tivesse numa praia e você visse alguém afogando ali e o seu filho estivesse ali e você dissesse assim, vai lá socorrer aquela pessoa. Você sabendo que aquilo, teu filho poderia morrer para salvar aquela outra pessoa. Mas Deus, ele olhou para nós com um olhar, com um amor tão profundo, tão inexplicável, que a nossa razão humana jamais vai compreender. Então Deus, ele envia esse filho amado, né? Esse ato tão maravilhoso, não porque o homem era bom, não porque o homem tinha obedecido, mas porque ele era soberano, esse amor soberano do Pai por nós. E aí é importante ressaltar que o fato de Deus enviar o seu Filho, que o escritor vai falar muito aqui sobre a Trindade, né, sobre a questão da Trindade, não significa que o Filho é inferior, que o Filho é menos divino, que Jesus é menos divino. Não existe hierarquia na Trindade, né? Nem de valor, nem de essência, nem de glória, nem de divindade, de nada. Eles são iguais em tudo, em glória, em divindade, em essência, porém, os três atuam de forma diferente. O Pai, ele planeja a redenção, mas quem vai executar esse plano da redenção é o Filho. De que forma que o Filho vai executar esse plano da redenção? Através da sua encarnação, né? E aí cai por terra a ideia da encarnação depois que morre, né? Porque Jesus, ele teve a ressurreição e não a encarnação. Ele se encarnou, ele se fez, e o Verbo se fez carne, né? E habitou entre nós, então ele encarnou, ele foi pronto no ventre de Maria, através da sua morte de cruz, e aí sim a sua ressurreição. O Filho executa esse plano da redenção. E agora, qual é a função então do Espírito Santo? O Espírito Santo então vai aplicar essa obra da redenção nos corações dos crentes. Convencer, né? Isso, é isso que o Espírito Santo vai convencer a mim e a você do pecado. É o Espírito Santo que faz isso. E a própria palavra nos dá garantia disso. Tito 3:5. Eu trouxe até numa versão atualizada da Bíblia para que a gente tenha uma forma mais clara, né, das Escrituras. Diz assim, ele nos salvou porque teve compaixão de nós e não porque nós tivéssemos feito coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo e dando-nos uma nova vida. E aí, nós olhamos para essa dinâmica ali da Trindade, nós vamos ver o quê? A harmonia perfeita entre eles. Não são três vontades, mas é um único propósito realizado por um Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que está em quê? Em unidade, em cooperação, em harmonia, em agir. Então, não existe uma hierarquia. O Espírito Santo é menos santo do que Deus, o Espírito Santo é menos santo do que Cristo, não. Todos os três são iguais em essência, em glória, em poder, então não há distinção dentre eles. E aí nós vamos então para o segundo ponto. Isso, vamos ao segundo ponto. Mas é interessante também ali sobre o amor, né? O envio do Filho, o amor do Pai, e eu sei disso porque a gente também já passei por isso. O amor do Pai, ele é tão grande que ele ama até aqueles que nós não temos condições de amar. Sim. Na verdade, ele ama até aquelas pessoas que a gente tem um maior desprezo, mas o Pai consegue amar. O Pai, ele consegue transmitir esse amor. Eu digo de uma pessoa que diante da sociedade a gente não consegue perdoar, não consegue amar, mas o nosso Deus, por isso que a gente não consegue comparar o amor, a gente não consegue ter a mesma dimensão do amor de Deus, porque Deus, ele
de tanto ele amar uma pessoa, ele pode muito bem perdoar um assassino, ele pode amar um bandido, ele pode amar uma pessoa que, quem sabe, nós não vamos ter condições de amar, mas o amor do Pai é tão incondicional nesse sentido que ele consegue amar as pessoas que a gente não consegue. Isso é muito importante. Por isso que as pessoas não conseguem entender quando aquela pessoa que tinha uma vida tão promíscua, ou um assassino mesmo, Isso. né? E aí Cristo transforma, o Espírito de Deus agora regenera, faz uma nova criatura no lavar, né? Que fala ali, né? Se torna uma nova criatura, e aquela pessoa diz, como assim? Agora, o cara matou, claro, existem as consequências do pecado dele, existe a consequência, mas existe, acima das consequências, o perdão, o amor. O Senhor, ele consegue trazer esse perdão, nós não conseguimos. Por exemplo, se eu vejo, o amor do Pai é tão grande, se eu vejo uma pessoa fazer um mal para um filho, ou algum parente meu, por mais que eu me converta, a gente é crente, a gente é cristão, mas dificilmente lá no fundo a gente vai conseguir perdoar uma pessoa que fez uma maldade para o teu filho. Mas o nosso Deus, nosso Senhor Jesus, ele consegue trazer esse perdão através do seu amor. É isso que a gente quer trazer. Então, a gente tem que parar para pensar que a gente não pode olhar com um olhar de julgamento para as pessoas, porque o Pai ama eu da mesma maneira que ama você, e ama da mesma maneira que ama aquele que muitas vezes fez uma coisa errada, mas se arrependeu. Então é muito importante a gente entender isso. E agora o segundo ponto que eu vou estar trazendo é sobre o Filho e a plenitude dos tempos, tá certo? Nós vamos falar um pouco também, sempre vai estar falando um pouco do amor de Deus. E o primeiro ponto fala sobre a preparação histórica e religiosa. Vamos ali para o segundo ponto, preparação histórica e religiosa. A gente não vai ler a lição, né, como foi falado, então a gente só vai estar falando aqui o que Deus colocou no nosso coração e a gente conseguiu estudando também e buscando, além da gente tentar ensinar, né, ou ensinar a palavra do Senhor, a gente aprende muito mais também. A lição aqui nos ensina algo muito importante, que a vinda de Jesus, né, já foi falado também, não foi algo improvisado, ou foi algo de última hora, não. Deus já tinha tudo planejado desde a eternidade. A Bíblia diz que Cristo veio na plenitude do tempo, ou seja, no momento exato e determinado por Deus. Se você abrir a Bíblia em Gálatas capítulo 4 e versículo 4, vai dizer, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sobre a lei. Olha só que legal. Isso aqui nos mostra que não foi um mundo que apressou Deus, não, mas foi Deus que escolheu o tempo certo para agir. Como já foi falado, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, em perfeita harmonia, eles decidiram quando que o plano da salvação seria colocado em prática. Fato, isso é fato. E aí a gente pergunta, mas o que significa, irmão Felipe, a plenitude do tempo? Olha só, essa expressão, plenitude do tempo, significa que o período de preparação terminou e começou agora o tempo do cumprimento das promessas. Ou seja, lá desde o Antigo Testamento, começa o período de preparação. Todo o Antigo Testamento fala de Jesus. A sombra é Jesus. Tudo aponta para Jesus. E quando Jesus vem para a terra, morre na cruz do Calvário, ressuscita, então nesse tempo começa o cumprimento dessas promessas. Então tudo já estava pronto para a vinda do Salvador. Deus usou, nós vamos ver aqui, a própria história para preparar esse caminho. Observe, naquele período, o Império Romano, ele dominava o mundo conhecido e impôs a chamada paz romana. Quando eu falo aqui de paz, irmão, eu falo uma paz cultural de Roma. Havia muita perseguição ainda contra o povo judeu, isso aí é fato. E a paz que eu estou me referindo aqui, que houve naquele tempo, é sobre as guerras entre as nações que tinham cessado, as viagens eram mais seguras, os mares estavam livres dos piratas, as fronteiras eram estáveis. Além disso, Roma construiu excelentes estradas ligando todo o império, e essas estradas aqui eram feitas para fins militares, a gente sabe disso, mas acabaram sendo usadas para levar o evangelho rapidamente a muitas cidades. Então, Deus usou, olha só, Deus usou até o império pagão para espalhar a sua mensagem. Então, enquanto Roma ofereceu as estradas,
A Grécia agora oferece a língua. Ali, isso a gente vê a história, as conquistas de Alexandre o Grande espalharam a cultura grega e estabeleceram o grego koiné, que é uma língua comum para todo o império. Era a língua do comércio, era a língua da cultura, da comunicação entre os povos, e isso permitiu que os apóstolos pregassem em muitos lugares sem precisar aprender novas línguas. Isso permitiu que o Novo Testamento fosse escrito em uma língua que quase todos ali podiam ler. Então era uma só mensagem que todos os povos entendiam. Então os judeus também, se a gente observar, estavam espalhados por quase toda a cidade do Império, e isso era chamado, né, a gente conhece, de diáspora, onde havia judeus, havia sinagogas, onde havia sinagogas, havia as escrituras sendo lidas, sendo ensinadas, e muitos gentios já conheciam o Deus único e já aguardavam o Messias. Então, o apóstolo Paulo, ele começa a sua missão, a gente sabe, pelas sinagogas. Por quê? Porque ali as pessoas já criam Deus, já conheciam as profecias, só precisavam ouvir que Jesus era o Messias prometido. Então, o terreno espiritual, irmão, já estava preparado. Tá entendendo? O mundo daquela época vivia uma profunda crise moral, uma crise espiritual. Ali os deuses gregos e romanos já não satisfaziam, a idolatria já não trazia mais esperança, a filosofia humana não respondia mais ao sofrimento e à morte, e a sociedade ali estava marcada por imoralidade, crueldade, idolatria, destruição da família. Então havia um sentimento naquele tempo geral de vazio, desespero e a necessidade de salvação. E aí o mundo percebeu que não podia mais salvar a si mesmo. Tá entendendo? E foi exatamente nesse cenário que o evangelho chegou. Foi exatamente nesse momento que o evangelho se apresentou, quando o homem reconheceu a sua falência, a sua necessidade de um salvador. Ou seja, irmão, a plenitude do tempo foi um momento único da história onde tudo começou a se encaixar. A paz romana facilitou o acesso físico, a língua grega facilitou a comunicação e as sinagogas forneceram ali a base bíblica, e a crise espiritual que estava ali entre o povo criou uma sede por salvação. Nada foi por acaso. Deus então preparou aquele momento, preparou o tempo, enviou o seu filho, e Jesus veio no tempo certo para um mundo que já não tinha mais resposta. Então, assim como no passado, Deus ele continua agindo na plenitude do tempo. Nada que nós estamos vivendo hoje, que a gente está vendo que está acontecendo, é atraso, ou é improviso, ou é descontrole, não. Nós temos que entender que o céu não está confuso. O relógio de Deus continua perfeito. Nós vivemos em dias também de crise moral, vivemos em dias de um vazio espiritual, vivemos em dias de famílias que estão feridas, pessoas que estão cansadas de promessas vazias. Isso não é apenas um sinal de decadência, irmão. Sabe o que é? É um sinal de preparação. Quando esse mundo antigo aqui chegou ao limite da sua falência, irmão, Cristo se manifestou. E hoje, quando falo homem, homem e mulher, hoje quando o homem moderno percebe que a tecnologia não salva, percebe que o dinheiro não cura, que a filosofia não consola, Deus volta a chamar nós, a igreja, para revelar Cristo ao mundo. O Senhor está nos chamando. Então a gente tem que entender que a crise, ela não é o fim, ela é apenas um cenário. O caos aqui não impede Deus, irmão. Ele revela o tempo de Deus. Então, a mesma mão que preparou estradas, línguas e corações no passado, hoje prepara redes sociais como nós estamos aqui, como são novos caminhos. Linguagens simples como ponte. Nós vemos uma geração, irmão, também ferida como campo pronto para a colheita. Agora, a pergunta não é se este é um tempo difícil. A pergunta é, irmão, será que este não é exatamente o tempo que Deus escolheu para manifestar a sua glória? Será que o tempo que nós estamos vivendo não é o momento que Deus está manifestando o seu poder? Assim como Jesus veio, irmão, na plenitude do tempo, a igreja precisa se levantar na plenitude do propósito. Por quê? Porque quando o mundo chega ao limite, Deus então entra em cena com a redenção. Deus entra em cena com a sua palavra. Deus entra em cena agora usando eu e você para que a gente venha a pregar o evangelho e fazer esse evangelho chegar a muitas pessoas.
a muitas pessoas. Então, vamos ali, o segundo tópico. Né? O interessante nesse ponto da plenitude do tempo, né? Se nós olharmos o decorrer da história, desde a queda do homem até Cristo, quanto tempo se passou, quantas pessoas se passaram e quanto Deus tentou buscar para si a humanidade, e o homem sempre pecando, sempre se afastando de sempre Deus, fazendo, né? sempre se E afastando. a ponto de Deus trazer o dilúvio e começar de novo uma nova criação, vamos dizer assim, trazendo de novo uma nova humanidade para que se voltasse para ele, mas o homem se afastou. Então Deus está sempre mostrando, desde o começo da história do pecado do homem, dizendo: nunca é vocês, nunca será vocês, é sempre eu. Não é um egocentrismo, né? O homem sempre precisou, no decorrer da história, de sacrifícios de animais para que o seu perdão fosse consumado diante de Deus. Mas ele voltava a pecar e novamente ele precisava. Mas Deus, na plenitude do tempo, enviou o seu filho para fazer um sacrifício perfeito e dizer que é o filho, não nós. Sim, o segundo ponto, nós vamos falar sobre o filho nascido sobre a lei. A Bíblia, ela afirma que Jesus veio ao mundo nascido de mulher e nascido sob a lei, né? Gálatas capítulo 4, versículo número 4, a parte B. E essas duas expressões aqui, elas revelam verdades fundamentais sobre quem Jesus é e o que ele veio fazer. Você já fez essa pergunta? Quem Jesus é e o que ele veio fazer? Quando a Bíblia diz que Jesus foi nascido de mulher, ele está afirmando que ele se tornou plenamente humano. Ou seja, Jesus não foi uma aparência de homem. Jesus ele não foi um espírito disfarçado, né, como muitos dizem. Jesus não foi, não apenas nos visitou, apenas visitou a humanidade. Não, ele nasceu. Ele passou pelo mesmo processo de qualquer ser humano passa. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, dor, emoções, com uma única diferença de nós, sem pecado. Com a única diferença, ele não pecou. Hebreus capítulo 2, versículo número 14 vai dizer: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele participou. Isso aqui significa que o Filho eterno de Deus, Jesus, ele assumiu uma natureza que ele não tinha antes. O Verbo se fez carne. Além disso, irmão, essa expressão aponta para a primeira promessa do Evangelho. Qual a primeira promessa? Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus falou da semente da mulher, nasceria, que venceria a serpente, pisaria na cabeça da serpente. Jesus é o cumprimento dessa promessa. Ali, quando fala ao nascer de mulher, Jesus ele se tornou um de nós. Ao nascer de mulher, Jesus tornou-se como o nosso irmão, tornou-se o nosso representante diante de Deus. Por isso ele pode nos compreender, ele pode ser o nosso sumo sacerdote, misericordioso, que conhece as nossas lutas. Agora, quando fala, irmão Felipe, nascido da lei, o que significa? Quando a Bíblia diz que Jesus nasceu sob a lei, significa que ele viveu totalmente sujeito à lei de Deus. Totalmente. Ele cumpriu todos os mandamentos. Ele obedeceu perfeitamente. Ele nunca quebrou a lei, irmão. Nem em pensamento, nem em atitudes. Se nós observarmos Mateus capítulo 5, versículo 17, vai dizer: não pensei que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Então, olha só. Aonde Adão falhou, Jesus venceu. Aonde Israel desobedeceu, Jesus foi fiel. Ele foi o único homem que cumpriu a lei de Deus de forma completa e perfeita. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22 vai dizer: ele não cometeu pecado algum. Tá, e qual é esse significado o significado disso para nós, irmão Felipe? A vida de obediência perfeita de Jesus não foi apenas um exemplo, foi uma substituição. Você vai entender. Isso quer dizer que a justiça que ele viveu, ela é creditada a nós. Ou seja, ele é o justo e também o justificador daqueles que creem. Então escute isso, irmão. Nós não somos aceitos por Deus porque nós cumprimos a lei. Não. Nós somos aceitos por Cristo, nós somos aceitos por Deus porque Cristo cumpriu a lei por nós. Tá entendendo? Para a gente concluir esse ponto aqui, Jesus ele foi nascido de mulher para se identificar conosco. E Jesus foi nascido sob a lei
para nos representar diante de Deus. Aí ele se tornou como nós, para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus por meio dele. Isso, toda vez que Deus olha para a gente, Sempre. olha para Jesus. É como Jesus, até uma vez eu trouxe isso na escola dominical, é como se fosse uma capa. Então, nós estamos sujos do pecado, porque Com a certeza. natureza pecaminosa existe dentro de nós. Mas a morte de Cristo, o sangue de Cristo, é como uma roupa limpa. É a roupa limpa dentro desse Por corpo baixo. sujo. Em cima, né? Que Cobre, tampa cobre. esse corpo sujo. Então, quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, ele não olha para o corpo sujo. Por quê? Porque ela está coberta pelo sangue de Cristo, ele está coberto pela roupa limpa, que é Cristo. Então, quando Deus olha para o ser humano, ele olha para Cristo. Porque nós somos justificados por causa de Cristo. Nós nos tornamos justos. É como Cristo emprestando a sua justiça a nós. E se a gente observar nos dias de hoje, muitos querem um Cristo, né, distante, apenas um Cristo espiritual que não confronte o pecado e nem se envolva com a dor humana, se a gente observar. Tem muita gente que pensa. Outros querem um Cristo apenas com um exemplo moral e impossível de ser alcançado. Não. Mas só que a revelação bíblica aqui, a palavra de Deus nos mostra um equilíbrio perfeito, irmão. Jesus, ele foi nascido de mulher para entrar na nossa realidade. Jesus se fez carne para entrar na nossa realidade. Jesus foi nascido sob a lei para vencer onde nós fracassamos. Isso é fato. Ele venceu aonde nós fracassamos. E isso aqui nos ensina que Deus não salva à distância. Ele entra na nossa história, ele pisa no chão, ele caminha onde nós não conseguimos caminhar. E nós vivemos hoje dias em que as pessoas elas estão cansadas de discursos, as pessoas estão com ansiedades, com depressão, sobrecarregadas por culpa, esmagadas muitas vezes por cobrança e leis humanas. Só que nós devemos compreender que Jesus ele não veio apenas para nos entender, ele veio para nos substituir. Ele sentiu a nossa dor para nos acolher. Ele sentiu a nossa dor, ele obedeceu perfeitamente para nos justificar. Não somos aceitos por Deus porque nós somos fortes, mas porque Cristo foi fiel até o fim. Em um tempo em que de exigências, né, que a gente vê extremas e muitos fracassos constantes, o Evangelho continua sendo essa boa notícia, irmão. A obediência que nos salva, ele cumpriu. Essa obediência, a humanidade que nos condenava, ele assumiu. Jesus fez isso por nós. Por isso a igreja hoje, ela não anuncia peso, irmão. Ela anuncia graça com fundamento. E graça que nasce da cruz, irmão, do Calvário. E se sustenta na obediência perfeita em Cristo. Essa é a esperança para nós nos dias de hoje. Porque ele nos substituiu. O amor do Pai fez isso. O Senhor enviou o seu Filho para isso. Para nascer no meio de nós, para andar como a gente andou, para sentir aquilo que a gente sentiu, para cumprir aquilo que a gente não podia cumprir, para nos substituir diante de Deus. Isso é fato. E isso é o amor de Deus sendo manifestado para todos nós, para todos aqueles que reconhecem e para todos aqueles que creem. Aí nós vamos falar agora de um assunto muito interessante, essa lição é muito boa, essa lição é muito profunda, que é o terceiro ponto, que vai falar sobre a adoção de filhos. Olha só, a obra do Filho de Deus, né, de Jesus, irmão, não se limitou só no perdão dos pecados, ou seja, Jesus não morreu na cruz do Calvário só pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, não somente isso. A Bíblia ensina que por meio de Cristo, Deus nos concedeu uma nova posição espiritual de filhos adotivos. Sabia que você é um filho adotivo de Cristo? Sabia que você é um filho adotivo de Deus? O apóstolo Paulo nos afirma em Gálatas capítulo 4, versículo 5, vai dizer assim, ó, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho no nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Olha só, isso mostra que a redenção, ela nos libertou da escravidão e nos inseriu na família de Deus. Por isso que quando a gente aceita Cristo, entrega a vida para Ele, nós fizemos parte da mesma família. Por isso que nós chamamos irmão. Ô irmão, ô irmã,
Ou seja, são tudo parte da mesma família. É importante também nós entendemos que Jesus não se tornou filho de Deus em algum momento da história. Ah, agora você, lá na eternidade, agora você é o meu filho. Não. Ele sempre foi o filho eterno que o Pai enviou ao mundo. Ele é o filho por natureza, irmão. Se gerou em Deus, né? Ele possui a mesma essência do Pai. Por isso que ele é chamado de o unigênito. Ou seja, a sua filiação ela é eterna e própria da sua divindade. Está entendendo? Diferente de Cristo, nós somos filhos de Deus, não somos filhos de Deus por natureza. Nós nos tornamos filhos por adoção, mediante a obra de redenção realizada por Jesus. Olha só, irmão. Deixa eu abrir um parênteses aqui para nós entender. Você já ouviu aquela frase que muita gente fala? Ah, eu também sou filho de Deus. Já ouviu falar isso aí? É. Ah, eu também sou filho de Deus. Não, que isso? Ah, eu não vou da igreja, mas eu também sou filho de Deus. Eu não leio a Bíblia e não faço o que a Bíblia manda. Nem acredito na Bíblia, mas eu também sou filho de Deus. Não. Biblicamente falando, não é bem assim, irmão. Todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos amados por Deus, mas nem todos nós somos filhos. E essa filiação, ela não é automática, irmão. Ela não é automática. Ela é resultado da tua fé e do novo nascimento. Você precisa crer e precisa nascer de novo. Ou seja, irmão, Deus ama todos, mas somente quem recebem a Cristo se torna filho de Deus. Que é um exemplo dentro da Bíblia, João capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas todos, o quanto receberam, tê-los de direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais aqui. Botei um ponto aqui para a gente poder trabalhar também. O significado bíblico da adoção. Olha só. Paulo utiliza, eu não sou muito bom de grego, né? Mas vou tentar falar aqui essa palavra. Paulo utiliza o termo grego huiousia, que é traduzido por adoção. Ou seja, essa palavra aqui ela significa, literalmente, colocar alguém na posição de filho. Ou seja, huios, filho. Tessis, posição. Ou seja, olha só, preste atenção. A adoção bíblica, ela descreve o ato pelo qual Deus concede a nós, crente, uma nova posição legal e relacional com o Senhor. Então, nós tornamos o seu filho de forma legítima, mesmo não pertencendo à família por natureza, certo? Nós fomos adotados pelo Senhor. Agora nós vamos ver uma comparação muito boa aqui sobre a adoção na lei romana e a sua aplicação espiritual. Escute, Paulo usa uma ilustração baseada na lei romana, conhecida como pátria potestas. Depois você vê isso aí. Você vê o significado. Significa assim, ó, a adoção era um ato jurídico, sério e definitivo naquele tempo também, que produzia mudanças reais na vida da pessoa adotada. E espiritualmente, essa adoção ela traz 4 consequências principais. Por exemplo, o filho, a pessoa, aquela, né, uma mulher, um homem, essa pessoa que era adotada, primeira coisa, havia uma mudança de família, certo? O adotado deixava completamente a antiga família e passava a pertencer à nova família. Espiritualmente falando, o crente sai do domínio do pecado e passa a fazer parte da família de Deus. Aquela pessoa que estava sendo adotada, segundo, ela passava por um cancelamento de dívidas, ou seja, todas as obrigações da vida passada eram legalmente canceladas. Espiritualmente falando, o passado é perdoado e o crente começa uma nova vida em Cristo. Aquela pessoa que era adotada, outra coisa que acontecia, havia um direito à herança, ou seja, o filho adotado tornava-se herdeiro legítimo do novo pai. Espiritualmente falando, o crente torna-se herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Aquela pessoa que era adotada também, irmão, havia uma realidade jurídica. A adoção não era simbólica, não era algo simbólico. Aos olhos da lei, o adotado era verdadeiramente o filho. Espiritualmente falando, Deus ele nos reconhece como filhos reais, não como servos temporários. Ou seja, Gálatas capítulo 4, versículo 7 vai dizer: assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Só que algo importante, irmão, que nós precisamos entender, que a adoção e regeneração não são a mesma coisa. A adoção e regeneração
têm significados diferentes. A adoção é diferente da regeneração, do novo nascimento, embora elas aconteçam ali juntas na experiência da salvação. Regeneração, ela muda a nossa natureza, concedendo-nos uma vida espiritual. A adoção, ela muda a nossa posição, concedendo-nos direitos de filho. Dá para entender? Resumindo, Deus nos dá vida nova pela regeneração e nos concede status e direitos por meio da adoção. Então, a redenção em Cristo nos transforma de escravos em filhos. E como filhos, nós podemos viver, irmão, com segurança, podemos viver com intimidade, com esperança no futuro, certo de que nós somos herdeiros de Deus. Temos um pai, né? Uma segurança, né? Com certeza. Você que me ouve, irmão, a maior verdade dessa lição é que em Cristo, Deus nos chamou não nos chamou para sermos apenas perdoados. Não, claro, para ser perdoado também não, mas não somente para ser perdoado, mas para pertencermos a Ele. Fazemos parte dele. Nós não somos mais escravos do medo, do pecado ou da culpa. Nós somos filhos. Você é filho. Quando o Espírito Santo clama no nosso coração, Abba, Pai, ele está a todo tempo nos lembrando que nós temos acesso, que nós temos a intimidade, que nós temos a identidade dele. Deus não... Reafirmando a filiação, né? E claro, Deus não nos tolera. Não, Deus está nos tolerando. Não, ele nos ama como filho. Ele não fica nos tolerando porque, sou obrigado. Não, ele nos ama como filho. Ele não nos recebe como visitante, ele nos recebe como família, irmão. Então, irmão, viva com essa certeza. Quem sabe que é filho, ora com confiança, caminha com esperança e enfrenta a vida com segurança. E se, como nós somos filhos, nós somos também herdeiros das promessas de Deus. Então, que o Espírito Santo, ele confirme essa verdade nos nossos corações. O Espírito Santo traga essa realidade para nós. Amém? Vamos ali e aí nós vamos por terceiro ponto, já terminando a lição. É uma lição muito profunda, né? Ficar umas 2 horas aqui, ficar muito tempo. E aí nós vamos, então, para a Trindade no plano da salvação e o ponto que fala ali, a vontade do Pai realizada pelo Filho. Aí o escritor fala que o Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Então, houve uma vontade. Certeza. O Pai teve a vontade, né, de restaurar, de salvar a humanidade, de restaurar aquilo que se havia quebrado. E o Filho, por sua vez, ele aceita a vontade desse Pai. E ele vem ao mundo para fazer, não o que ele deseja, como nós lemos anteriormente, mas para fazer aquilo que o Pai deseja. Cumprir exatamente o que o Pai havia determinado. A redenção, a reconexão novamente com a sua criação. Aquilo que se havia perdido lá no Éden, né? Aquele elo que se havia quebrado, Deus agora, por meio do seu Filho, reconecta novamente a sua criação a ele. Então, quando Jesus diz que ele desceu do céu não para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai, o que Jesus está afirmando? Que a vida dele inteira foi marcada pelo quê? Pela obediência. A vida inteira de Jesus foi marcada pela obediência, né, consciente. Não foi algo que Jesus fez por fazer, não. Ele estava consciente do seu chamado, ele estava consciente da sua obra, ele estava consciente do que ele ia passar, né? E o porquê que ele tinha sido enviado ao Pai. E ele sabia que a vida dele era marcada, aquela ação seria voluntária, não seria algo obrigado, não, algo imposto, uma vontade do Pai que era uma imposição. Não, uma vontade por obediência, um ato voluntário, um ato amoroso do Pai. Então, a obediência de Jesus à vontade do Pai não foi superficial, não foi algo simples, algo comum, mas foi uma obediência plena em tudo. Jesus cumpriu exatamente tudo o que
estava descrito por Deus, o que os profetas falaram, nós vamos olhar no Antigo Testamento, porque tudo aponta para Jesus. E Jesus cumpriu plenamente tudo, sem falhar. Jesus não falhou em nada. E essa obediência dele foi constante, foi até o fim, até a morte de cruz. Então, Jesus, ele nunca agiu por pressão, Jesus nunca agiu por medo ou por obrigação. Não. Mesmo naquela parte que Jesus está no Getsemane ali, que ele sente aquela aflição, né, da alma. Que como ser humano também, né? Ali é a natureza humana que está aflorada ali, certo? A natureza humana. Claro que Jesus, na natureza humana, ele sentiu medo, ele sentiu angústia, ele sentiu dor, né? Mas ali o ato dele descer não foi algo por pressão, por medo, né? Uma imposição, por uma obrigação, não. Ele mesmo disse, eu faço sempre o que lhe agrada. O próprio Jesus disse em João 8:29, eu faço sempre o que lhe agrada. Ele está falando de quem? Do Pai. Ele estava falando do Pai. Então, o ponto mais alto da obediência do Filho foi na cruz. O ponto mais alto da obediência do Filho foi na cruz, porque é lá na cruz, foi na cruz, naquela cruz, que Jesus entregou a sua vida de forma voluntária, sem pecado, como um sacrifício perfeito, por amor à humanidade, né, que estava condenada à perdição eterna. Não, é verdade. A humanidade estava condenada à perdição eterna, mas a obediência de Cristo foi perfeita na cruz do Calvário. E aí, por meio dessa obediência do Filho, morrendo na cruz, duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, a justiça de Deus é satisfeita. Por quê? Porque o pecado é tratado com seriedade. O pecado, tem as suas consequências. Deus mostra na sua justiça que o pecado, ele tem a consequência. É algo sério, não é algo, uma falácia, algo sem sentido, não. Ali a justiça de Deus é satisfeita porque por conta da morte de Cristo, Deus se satisfaz sendo a humanidade agora justificada. E a segunda coisa que acontece é o amor de Deus sendo revelado, porque ele entrega o próprio Filho pela humanidade. Quem que peca? A humanidade. Mas ele vai lá e entrega o seu Filho por ela. E aí Romanos vai dizer 3, 24, 26, mas pela graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que nos salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receber o perdão dos seus pecados pela fé. Então, é por causa de Jesus. Exatamente. É por Jesus que você é salvo. Não é por A, nem B, nem C. É Jesus. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita todos os que creem em Jesus. E aí a justiça de Deus, né, sendo ali completa em Cristo Jesus. E por meio de Jesus, por exatamente. Meio de Jesus. E o segundo ponto vai falar sobre exatamente isso. A mediação exclusiva do Filho. É o que a gente está falando, só Jesus. O que vai falar aqui? Eu vou ter um ponto central aqui. Só Jesus Cristo, ele revela quem Deus é de verdade e só por meio dele nós temos acesso ao Pai. Não é eu que estou falando, é a Bíblia que fala. Por isso que ele é o único mediador. O que nós precisamos entender nesse ponto é que mediador é aquele que faz ligação entre Deus e o ser humano. Então, Jesus, né, ele é o único que pode fazer isso. Quando o homem ele cria outros mediadores, acaba conhecendo um Deus distorcido e cai na idolatria. E Jesus deixou isso muito claro quando ele disse, eu sou.
o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso significa e deixa bem claro que não existe outros caminhos até Deus. Esse acesso, irmão, ele é exclusivo, porque Jesus é quem revela plenamente o Pai. João capítulo 1, versículo número 18. Olha o que diz lá. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E Jesus também, ele foi o único que pagou o preço do pecado na cruz. Ele é o único. Hebreus capítulo 9, versículo 15, que vai dizer: por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Entendemos então, irmão, que Deus Pai enviou o Filho para quê? Para nos salvar. João capítulo 3, versículo 16, que é bem conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Espírito Santo confirma, o Espírito Santo é que confirma que Jesus é o Salvador. João capítulo 15, versículo número 26, que diz: mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Toda a Trindade aponta para Cristo. Então a mediação de Jesus é única porque ele tem características que ninguém mais tem. Veja só, meu primeiro ponto. Jesus é plenamente Deus. Então, para ser mediador, Jesus precisava ser Deus de verdade. Meu. Só Deus pode representar Deus e satisfazer a justiça divina. Somente ele. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. E quem em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Olha só. Por isso que nós temos que entender que os anjos, santos ou qualquer outra criatura não pode ser mediador. Eles não são Deus. Ensinos muitas vezes que negam a divindade de Jesus vai enfraquecer a nossa fé. Porque sem um Salvador, que é Deus, não existe salvação verdadeira. Segundo ponto, Jesus é plenamente homem, mas sem pecado. Dá para entender isso? Então eu vou explicar. Jesus também ele precisava ser homem para nos representar diante de Deus, mas ao mesmo tempo ele precisava ser sem pecado, pois alguém pecador, ele não pode salvar outro pecador. Um pecador não pode salvar outro pecador. A Bíblia diz que Jesus foi tentado como nós, mas sem pecado. Onde está isso? Hebreus capítulo 4, versículo número 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Só alguém santo poderia carregar os pecados dos outros. Sim. Por isso, nenhum ser humano pode ocupar esse lugar. Terceiro ponto, Jesus vive para sempre. Isso é muito importante. Um mediador que morre, ele não volta à vida, não pode garantir salvação eterna. Os sacerdotes do Antigo Testamento, irmão, eles morriam e precisavam o quê? Ser substituídos. Jesus, porém, ele ressuscitou e ele vive para sempre. Olha o que a Bíblia diz, irmão. A Bíblia diz que ele tem um sacerdócio baseado em uma vida indissolúvel. Por isso, ele continua intercedendo por nós. Então, a palavra de Deus ela é bem clara enquanto a isso. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ou seja, Deus ele ama a todos, mas o acesso ao Pai só acontece por meio de Jesus. Então, ele é o único mediador, porque ele é Deus. E se tornou homem, sem pecado, e vive para sempre. Morreu e ressuscitou. E vive e está aqui hoje. Então nós devemos entender que o Senhor é o único mediador, é o único aquele que pode estar diante do Pai e clamar por nós, através do Espírito Santo. E nós devemos entender isso, que ele é o único mediador. Amém? E aí no ponto final, já resumindo aqui, Isso. a aplicação da salvação, e o escritor vai deixar bem claro aqui que o Espírito, o Espírito Santo, que é chamado de Consolador, o Espírito da verdade, ele é enviado pelo Pai e pelo Filho,
no intuito de mostrar sobre o pecado ao mundo, né, da justiça de Deus e do juízo. Então, o que que o Espírito Santo faz? Ele ilumina a mente da pessoa para conhecer a Deus, e ele ensina a verdade, ele regenera os pecados, regenera os pecadores, sela os que creem em Cristo, né? Opera a santificação progressiva, a segurança, a perseverança dos crentes, e além disso, o Espírito Santo glorifica o Filho. E por quê? Porque ele foi enviado para testificar de Cristo. E testificar, revelando sua pessoa, a sua obra ao coração humano. Então, aqui o escritor deixa bem claro que o Espírito Santo jamais vai agir independentemente do filho ou do pai. A sua missão é intrinsecamente de exaltar a glória do Deus Trino. Glória a Deus. Amém? Glória a Irmão, Deus. espero que vocês tenham aprendido muito, assim, a gente quando começa a estudar a lição, a gente aprende muito, né? Bastante. E que essa lição possa trago a você conhecimento. Não deixe de compartilhar essa aula, de enviar para os irmãos, para alguém, para o seu amigo, para aprender um pouco mais, né, sobre a palavra verdade. de Deus. Glória a Deus, obrigado. Obrigado por todos, Deus abençoe. Eu quero também aqui agradecer a Deus por essa oportunidade, nós podemos estar aqui falando um pouco da Escola Bíblica Dominical e, como a gente disse, a gente aprende muito. A gente aprende mais quando a gente estuda e vem dar uma aula, então a gente pesquisa e a gente acaba aprendendo bastante. Então, muito obrigado pela sua presença, nós vamos orar e desde já agradecer por tudo, tá certo? Quer orar? Pode orar. Eu orei no começo. Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor, Aleluia. em que a tua palavra foi ensinada, Sim, Senhor, Jesus. e que ela possa fazer guarida em nosso coração, Senhor, Sim, e Pai. todas as vezes que houver dúvida em nossa mente, Senhor, Obrigado, que essa Jesus. palavra venha fazer efeito em nosso coração, Sim, que esses Pai. ensinamentos, Senhor, da qual falamos neste lugar, Senhor, venha fazer morada, venha fazer ação na nossa vida. Pai, se conosco, nos abençoando. Abençoa os teus filhos que estão assistindo essa aula, que o Senhor Sim, possa Jesus. abençoar os lares, a família, Senhor, Sim, meu que o Pai. Senhor possa trabalhar de uma forma maravilhosa com esse teu amor tão pleno e tão sublime. Gratidão, Senhor, gratidão é a nossa Em palavra. nome de Jesus. Gratidão por tu nos amar, ainda que não merecíamos, ainda que pelas nossas ações não tínhamos o direito, mas tu nos amou desde a fundação do mundo, desde a eternidade. Gratidão, gratidão, Jesus, por tu morrer na cruz do Calvário por nós. Gratidão, Espírito Santo, por todos os dias do Senhor nos convencer do pecado e da justiça de Deus e do juízo, sabendo que em Deus temos segurança, e nos afirmar e reafirmar todos os dias que somos filhos amados de Deus. Glória ao teu nome, Glória a Deus. Jesus. Amém. Amém.